Então, a gente vai acrescentar mais um ponto relevante aí para a nossa avaliação, tá? Na semana que antecedeu, nas 2 semanas, a gente falou sobre tendinopatia de manguito rotador, né? Que é uma patologia onde há um índice bem grande, né? A prevalência muito grande de pacientes, né? Dos pacientes com dor no ombro, a grande maioria são pacientes que sofrem de lesão do manguito rotador. Seja uma lesão traumática, né? Ou seja por microtraumas, né? Ou seja, são as lesões atraumáticas, degenerativas, que é a grande maioria desses pacientes, né? Então, recapitulando aí um pouco, a gente vê que os pacientes que mais sofrem de lesão do manguito rotador são os pacientes acima de 50 anos, né? Homens acima de 50 anos. E quando a gente passa disso um pouco, 65, quanto mais velho o paciente vai ficando, as mulheres também são acometidas, da mesma forma que os homens. Não existe uma diferença, já passa a não existir uma diferença tão significativa entre um gênero e outro, né? Então, quanto mais velho o paciente fica, mais idoso, maior a incidência de lesões do manguito rotador. Mas isso não quer dizer que essa lesão ou que essa alteração, que isso gere um quadro doloroso ou perda de função. Então, não existe ainda essa relação direta, a gente não se sabe, pelo menos os estudos eles não mostram claramente se esses pacientes que têm lesão do manguito rotador existem muitos pacientes assintomáticos, isso que eu estou querendo dizer, melhor dizendo, né? Então, os pacientes com lesão do manguito rotador não necessariamente vão ser assintomáticos, mas sabe-se que quanto mais idoso, quanto mais velho esse paciente fica, maior a propensão de desencadear sintomas. Então, existem muitos pacientes que são assintomáticos e que ao exame de imagem ou numa uma artroscopia do ombro, seja investigativa ou seja no próprio procedimento cirúrgico, detecta-se lesão do manguito rotador. Então não existe ainda uma correlação, né, de ter lesão e ter sintoma, mas sabe-se que quanto mais idoso o paciente fica, maior a lesão, maior o tamanho da lesão e mais propensão a ser sintomático esse paciente é. Tá? Então, há um acometimento maior de pessoas que fazem atividades com o braço acima da linha do ombro, que são as atividades overhead, né, com a mão acima da cabeça. Pacientes ou atletas que executam alguma atividade com isometria em abdução, também são pacientes que são mais acometidos, teoricamente, por aumentar o impacto por um fator mecânico, né? Então, aumenta-se o impacto em movimentos acima da linha da cabeça, sugere-se que aumente o impacto e isso aumente a propensão do paciente desencadear uma lesão do manguito rotador. Tá? Lembrando que o manguito rotador é um conjunto de 4 músculos, que é o subescapular, o infraespinhoso, o supraespinhoso e o redondo menor. Tá? Então, supra e infraespinhoso, subescapular, redondo menor. São 4 músculos aí que compõem o manguito rotador. Então, atividades acima da linha da cabeça, existe uma propensão maior de desencadear uma lesão do manguito rotador. Fatores, isso são fatores mecânicos, né? Fatores biológicos, a gente vai pensar em prevalência aí do sexo masculino, inicialmente, mas depois isso se iguala. As mulheres aí acima de 60 anos, 65 anos, também vão ter uma probabilidade de desencadear a lesão do manguito. E fatores metabólicos aí que estão relacionados a pacientes diabéticos e hipertensos, que têm uma propensão maior também de desencadear ou de desenvolver uma lesão do manguito. Né? Quando a gente fala de lesão de manguito, seja uma lesão
degenerativa ou uma lesão, uma ruptura, né? Parcial, total, maciça, aí daquelas classificações lá que a gente conversou. Então, lesão de manguito rotador, existem vários fatores que vão estar influenciando aí, né? Que a gente conversou, fatores mecânicos, biológicos, metabólicos, né? E a gente pode ainda subdividir esses fatores em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né? Os fatores intrínsecos são os fatores metabólicos, né? Estão relacionados mais à condição do tendão, né? A vascularização do tendão, ao metabolismo, enfim. São fatores que estão relacionados à estrutura, à morfologia, à histologia do tendão. E os fatores extrínsecos são fatores biomecânicos, né? Como, por exemplo, a discinese escapular. A discinese escapular, por conceito, é uma alteração da biomecânica dos movimentos da escápula. Tá? Então, quando a gente fala em discinese escapular, o dis quer dizer alteração e cinese de movimento da escápula. Então, alteração do movimento da escápula. Então, é uma alteração biomecânica da mobilidade escapular. Quando a gente faz os movimentos de ombro, glenomeral, a escápula ela auxilia, né? São os movimentos escápulo-torácicos. Tá? Então, a discinese escapular é também um fator. A discinese escapular é também um fator que pode estar influenciando ou pode estar relacionado à impactação do ombro, a síndrome do impacto, ou a lesão do manguito rotador, melhor dizendo. Tá? Beleza, pessoal? Beleza? Podem responder aí, não tem problema. Beleza, não. beleza. Beleza? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Pessoal, peraí só um minutinho que eu liguei o ar-condicionado aqui, mas está... Então, conceitualmente, alteração da mecânica escapular. Tá? Então, a escápula ela faz alguns movimentos, são 6 movimentos que a escápula realiza. Tá? Então, movimento de rotação superior, movimento de rotação inferior, inclinação anterior, inclinação posterior, protração ou rotação lateral, retração ou rotação medial. Tá? Então, aqui na coluna da esquerda são os movimentos escapulares e aqui uma relação dos movimentos da glenomeral em relação à movimentação da escápula. Tá? Então, quando a gente abduz, a gente faz uma rotação superior, né? Quando a gente flexiona também faz uma rotação superior, mas também faz uma protração, né? Então, essa relação aí dos movimentos da glenomeral com os movimentos escapulares. Tá? Aqui uma figurinha para a gente demonstrar. Tem um vídeo bem interessante no YouTube que mostra até os músculos que estão relacionados e tal. Tem bastante vídeo, né? A internet é bem generosa em relação a isso. Então, aqui nas figuras, a gente está vendo aqui elevação, então a gente vai pensar em elevação, mas com um movimento de inclinação anterior. Pensando aqui na espinha da escápula, a espinha da escápula, quando a gente eleva o ombro, ela se desloca anteriormente. E quando a gente deprime, ela se desloca ou inclina posteriormente, pensando na espinha da escápula. Tá? Então, quando a gente eleva, ela inclina anteriormente. Quando a gente deprime, a espinha da escápula ela faz uma inclinação posterior. Então, aqui está o gradil costal. Então, quando a gente eleva, faz um tilt anterior ou inclinação anterior, ou quando a gente deprime, faz um tilt posterior, pensando aqui na
espinha da escápula. Beleza? Então, aqui, inclinação anterior, inclinação posterior. Aqui, adução ou retração, tá? Da escápula. Aqui é a protração ou abdução. Aqui no quadro anterior eu falei em rotação medial e lateral, né? Então, aqui vai ser uma rotação medial, tá? Então, quando a gente faz uma retração, a gente está fazendo uma rotação medial. E quando a gente faz uma protração, a gente está fazendo uma rotação lateral. Pense nas escápulas, tá? Então, quando vai para fora a rotação lateral e quando aqui no meio está a coluna vertebral, tá? Então, rotação lateral, rotação medial ou retração e protração. Ó, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então, aqui, ó, tô com o braço aqui à frente. Quando eu levo para frente, as escápulas fazem esse movimento. Isso aqui é protração. Quando eu aduzo ou faço uma retração, é a rotação medial. Beleza? Aqui embaixo, a rotação superior, tá? Rotação superior. Então, aqui o ângulo inferior da escápula é referência. E aqui uma rotação inferior. O ângulo da escápula inferiorizando. Aqui ele se elevando, quando a gente abduz o braço, por exemplo. E aqui é a rotação inferior. Beleza? Tudo bem? Vamos seguindo? Sim. Vamos lá. Tudo bem aí até agora? Tá indo, tá indo. Tá indo para onde? Tá lembrando, estamos lembrando. Então, isso tudo vocês já sabem. Posso passar direto? Ah, sabe que não, né? Porque a gente tá estudando outra coisa, né? Professor, espera. Tô brincando. Esses dias eu Tô tava até brincando. pensando. A ideia é Eu exatamente essa. Eu sei que vocês já passaram por isso, mas a gente relembrar, né? Quando outras Relembrar. coisas vêm à frente, acaba que a gente deixa de lado, né? Vocês falaram muito de neuro no período passado, não foi isso? E ainda estão neuro e ortopedia que nunca mais sai do nosso. Não, nunca vai sair. Muita coisa Nunca não vai vai sair. sair. Não. É o que tá. Isso aqui, então, isso é básico. Mecânica escapular, né? Então, você vai pegar um paciente hemiplégico, por exemplo, lá com uma capsulite Então, não é. adesiva, né? Você vai ter... Então, a mecânica escapular não é tão fácil assim. É Não. mais complicada. A da escápula, eu acho ela mais complicada um pouco do que as outras mecânicas. Tudo bem. Vamos... Deixa eu mostrar um videozinho aqui. Eu boto lá depois no YouTube. É do YouTube esse vídeo. Para mostrar aí a movimentação. Ele faz uma relação com os músculos também. Tá? Tomara que apareça aí. Vocês conseguem ver ou não? Vamos ao primeiro movimento, que é a elevação da escápula. Visão posterior. Conseguem ver aí ou não? Professor, o áudio está baixo. Visão lateral. Tá? Elevação da escápula. Tá? Então, uma vista posterior, agora uma vista lateral. Visão anterior. E agora uma visão anterior. Tá? E aí os músculos que realizam esse movimento. Tá? Trapézio, Os elevador da músculos escápula. responsáveis pela elevação da escápula são o trapézio, levantador da escápula. Ele fala trapézio, ele coloca o trapézio inteiro, né? Mas o trapézio superior, ele tem essa ação um pouco mais presente, tá? Na elevação da escápula. Romboide maior,
e romboide menor. O segundo Beleza? movimento é a depressão da escápula. Então, quando a gente abaixa a escápula, quais músculos que vão estar envolvidos aí, né? Então, vocês vão perceber que tem músculos aí que são bem chaves aí na movimentação da escápula, né? O serrátil, trapézio inferior, né? O ascendente, são músculos bem ativos aí. O peitoral menor também atua bastante. Os músculos responsáveis pela depressão da escápula são o trapézio, o serrátil anterior, Ele coloca de uma forma bem global, assim, né? Mas aí tem algumas fibras que atuam mais aí. e o peitoral menor. Coloca o trapézio como elevador e depressor, mas a gente pode pensar em fibras que atuam mais, que estão mais presentes aí na Esse é movimentação. o terceiro movimento, é a adução da escápula. Então, quando ele fala aí de adução da escápula, que a gente falou da rotação medial da escápula, né? Então, seria juntar as escápulas, né? A rotação medial da escápula. Quando eu mostrei ali, né? De juntar as escápulas e de afastar as escápulas, a borda medial, né? Os músculos responsáveis pela adução da escápula são o trapézio, E aí são os romboides aí, na verdade, né? Que são bem mais ativos. o romboide maior e o romboide menor. É o tamanho do trapézio, não tem como ele não tá trabalhando em algum momento, ele está funcionando Quarto também, né? movimento é a abdução da escápula. Ou a protração, né? Ou a rotação lateral. Então a gente tem 3 nomes aí. Mas o mais usual, protração e rotação lateral são mais usuais. Tá? Mas não está errado aí a abdução, não. Tá? Então aí o serrátil, o peitoral, são músculos que vão estar atuando também. Os músculos responsáveis pela abdução da escápula são o serrátil anterior, Prestem bem atenção aí, ó. Esse músculo é um músculo bem importante aí na nossa mecânica escapular. e o peitoral menor. Vamos ao quinto movimento, que é a rotação superior da escápula. Então, quando a gente abduz aí o braço, né? Então, tem alguns músculos que vão estar trabalhando. O trapézio superior e o trapézio inferior, eles trabalham aí concomitantemente, em sinergia, né? Então, ele vai falar aí que o trapézio todo executa esse movimento, né? O serrátil também, mas realmente acontece isso, mas é importante que eu vou mostrar para vocês, para ele botar posterior. Os músculos responsáveis pela rotação superior são o trapézio, Então, o trapézio, aqui essas fibras, ele não divide aqui, mas as fibras inferiores, né, o trapézio ascendente, ele se insere aqui na borda medial aqui da escápula, da espinha da escápula, né? E o trapézio superior, ele se insere aqui até no finalzinho aqui da borda mais lateral da escápula. Então, quando ele se contrai, né, ele eleva a escápula, a borda aqui, a espinha da escápula, superiormente. E quando o trapézio inferior se contrai,
ele puxa a escápula para cá. Então faz um movimento de volante, né? Então a escápula ela roda superiormente. Então o trapézio inferior também vai ser um músculo bem chave aí no nosso tratamento e até na avaliação. Vai ser um músculo que a gente vai ver que pode estar com uma insuficiência, né? Então, tanto o serrátil anterior quanto o trapézio inferior são músculos aí que podem estar com insuficiência quando a gente vê lá alteração no movimento de escapulação, né? O movimento de elevação do braço e o comportamento da escápula no gradil costal. Tá? Então, Professor, fala. Uma dúvida só sobre a discinesia da escápula. No Tá. caso, então, o trapézio e os romboides podem estar enfraquecidos, talvez o trapézio e uma hiperatividade dos outros, do peitoral e do serrátil? Pode estar também, não. O serrátil não. O serrátil, numa alteração, numa discinese, vocês vão ver ali na frente, uma discinese, o serrátil ele pode estar enfraquecido, insuficiente, né? Assim como as fibras, o que eu estava falando agora, eu vou mostrar para vocês, as fibras inferiores, ou trapézio ascendente, ou trapézio inferior, ele pode também estar enfraquecido, né? Então, quando ele está enfraquecido, ele não consegue, como ele está inserido. Vocês conseguem ver a setinha aqui que eu estou? Sim. Consigo. Eu acho que dá para colocar uma caneta aqui. Então, o trapézio inferior, ele tá mais ou menos, seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, quando ele se contrai nessa direção aqui, tá? Para baixo. Então, e o trapézio superior nessa direção aqui, tá? Então, imagina os dois músculos se contraindo. Então, um está elevando aqui a escápula nessa direção e o outro está rodando, né? Está fazendo um movimento de volante nesse sentido aqui, tá? Está fazendo um movimento de volante. Então, as fibras do trapézio inferior, elas enfraquecidas, ela vai ter menos potência, menos capacidade contrátil aqui, e essa escápula, ela não roda tanto superiormente, né? E acaba que aumenta muito a tensão do trapézio superior, né? O trapézio superior ele fica sobrecarregado, então aumenta muito a tensão. O trapézio superior também não faz elevação da escápula. Então, elevando mais a escápula, a gente pode aumentar ainda mais o impacto aqui. Tá bom? Entendeu? Sim. Tá? Então, o romboide pode estar envolvido? Pode, mas muito mais Peraí que eu tirei aqui. Muito mais o trapézio inferior e o serrátil anterior do que o romboide. E o serrátil anterior. Tá? Então, o serrátil anterior também auxilia aí na rotação superior. Eu vou voltar lá no vídeo, acho que vocês vão entender melhor. Tá? Então, quando ele abduz, ó, vou botar nesse momento aqui, ó. Quando ele abduz, o trapézio inferior, que são essas fibras aqui, se contrai aqui nessa direção. E o trapézio superior, então, faz um movimento de volante. E por fim, o último movimento é a rotação inferior da escápula. Os músculos responsáveis pela rotação inferior da escápula são o romboide maior, o romboide menor, levantador da escápula. Então, entendeu aí, João? Você falou do romboide. Entendeu o que o romboide, aonde que ele está mais ativo? Muito mais nessa medialização da escápula em relação à coluna, né?
nessa adução, nessa rotação, tanto na adução, você vê que ele trabalha tanto na adução da escápula ou na rotação medial, quanto no retorno aí desse movimento de rotação superior, que seria a rotação inferior. Então, rotação inferior e rotação medial, os romboides vão estar trabalhando bastante. Quando eu preciso, quando eu abduzo o meu braço, quando eu elevo o meu braço, você concorda que tem que ter uma liberdade de movimento desses músculos, uma diminuição da tensão desses músculos para que o movimento funcione? Olha onde é que eles estão. Olha onde eles estão. Então, para que a escápula rode superiormente, quando eu faço uma abdução, por exemplo, né, esse músculo aqui não necessariamente ele tem que estar enfraquecido, né? Mas a gente tem que ter uma boa mobilidade. Então, contratura dessa musculatura, por exemplo, pode levar a uma alteração também no ritmo escapulohumeral, né? Tá? Entendi. Mas a gente vai ver ali na frente. Nesse caso, tiver um ponto gatilho, uma parada assim. É muito comum dessa região da borda medial ser uma região bem dolorida, né? De ter ponto gatilho realmente. Entendi. Tá? O paciente, João, o nosso paciente, os pacientes não são iguais. Eles vão ser muito diferentes, né? Protocolo de atendimento, de tratamento, ele existe só para dar um guia, para muitos casos. Na grande maioria, os protocolos mais para pós-operatório, para respeitar cicatrização, né? De tecido, que foi ali, no caso de uma lesão de manguito rotador, quando a gente faz lá a ancoragem, que a gente viu, né? Faz ancoragem, ou faz uma fixação, uma sutura, né? Que a ponte lá faz uma sutura transóssea, né? Que a gente passa pelo osso todo lá e tal. Aquilo ali tem um tempo, né? Que eu falei que é de 4 a 6 semanas. Tem um tempo de recuperação. Então, aí a gente vai seguir alguns critérios de protocolo de movimentos que tem que ser respeitados. Mas quando a gente pega um paciente atraumático, né? O crônico, né? Por lesão degenerativa, esse paciente ele pode ter pontos de tensão, tanto em trapézio quanto em romboide, que é muito comum, que a gente vai precisar liberar, né? A gente vai precisar fazer uma mobilização da escápula, né? Ou então até mesmo desfazer esses pontos gatilhos, né? Então, no nosso tratamento lá, a gente inibir a ação do trapézio superior, inibir a ação dos romboides, também é interessante, para que a gente tenha uma melhor movimentação do ritmo escapulohumeral, né? Não sei porque que meu computador acho que é muito ruim, cara, não é possível. Vamos lá. Então, deu para visualizar lá? Esse vídeo tá no YouTube, eu posso disponibilizar para vocês também lá no grupo. Como tem vários outros, né? Mais para a gente poder ver como é que movimenta, a escápula movimenta, né? Até a ação ali dos músculos. Ele dá uma englobada ali de trapézio, serrátil. Então, mas dá para a gente dividir isso aí, tá? Fibras que estão mais ativas em um movimento ou outro. Então, o que eu falei ali de movimento volante, né? Dessa ação do trapézio inferior. Então, vamos pegar essa imagem aqui do trapézio. Então, as fibras inferiores, elas estão nessa região. Opa! Vai cair aí, professor. What the fuck? Vai cair. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para o próximo slide, que a gente vai falar da avaliação, né, dos tipos, e aí a gente conversa já no outro bloco, a gente já conversa sobre essa outra parte, tá? Beleza. Então vai cair aqui provavelmente em alguns segundos.
Mas é importante essa ação muscular aí, que vocês tentem visualizar essa ação